Boa tarde a todos e a todas. Hoje, dia 11 de fevereiro de 2021, 17h30, estamos reunidas para a defesa de estágio do curso de técnico agropecuária integrado ao ensino médio do discente João Kleber da Silva Pereira. Estão na sala o aluno citado, a professora Eliette de Fátima Ferreira da Rosa, membro da banca, que eu já agradeço pela participação. Eu, Marcos Andranoato, que representa a orientação, a discente Johanna, representante da coordenação de extensão, e também demais convidados. Eu agradeço a presença de todos, em especial da professora, e lembro que a defesa está sendo gravada e vai iniciar com a apresentação do João. Então, João, você, por gentileza, pode começar a tua apresentação e depois nós passamos para as considerações da banca. Boa tarde a todos. Meu nome é João Kleber da Silva Pereira. Sou da turma 3º B do Instituto Federal Catarinense, campus Santa Rosa do Sul. Estou hoje aqui para apresentar a minha defesa de estágio, com orientação do professor Marcos André Norato e a banca composta pela professora Eliette de Fátima Ferreira da Rosa. Identificação da empresa. Eu realizei o estágio na empresa do Sindicato Rural de Bom Jesus. Ela se localiza na rua Major Antônio Inácio Velho, 530, Centro de Bom Jesus. O atual presidente da empresa é o senhor Luiz Afonso Varela Filho. O meu supervisor de estágio é Luiz Paulo Saraiva Velho. A área de atuação, extensão rural. E o período de realização foi do dia 2 de janeiro de 2020 ao dia 3 de fevereiro de 2020, totalizando 184 horas. Aqui temos duas imagens aéreas de onde se localiza o Sindicato Rural de Bom Jesus. Histórico da empresa. O sindicato foi criado em 26 de janeiro de 1970. O seu fundador foi o senhor Alceu Hermínio Faceto e o objetivo principal era defender os direitos dos produtores rurais de Bom Jesus e São José dos Ausentes. Infraestrutura da empresa. É uma sala comercial que conta com uma recepção, 2 salas para atendimento e um banheiro. Nesta imagem temos a foto da fachada do Sindicato Rural de Bom Jesus. Na primeira imagem, temos uma foto da recepção e na segunda imagem é uma das salas de atendimento. Sindicato. O que é e qual é sua função? O sindicato é uma associação de pessoas de um mesmo segmento econômico ou trabalhista que tem como principal função defender os direitos sociais, políticos e econômicos de seus associados. O sindicato também realiza cursos, palestras, feiras, seminários dedicados ao aperfeiçoamento de seus associados. Atividades desenvolvidas. Cadastro Ambiental Rural, CAR, e o georreferenciamento. O Cadastro Ambiental Rural, CAR, ele foi criado em 25 de maio de 2012, através da Lei 12.651, e o seu órgão criador foi o CINIMA. O CAR, ele mapeia propriedades com informações digitais. Também delimita a área de proteção permanente, reserva legal, remanescentes de vegetação nativa, áreas consolidadas e entre outras. Para fazer o CAR, é necessário fazer o levantamento utilizando o GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global. E ele é realizado em 5 etapas. A primeira etapa do CAR é quando tu percorre toda a delimitação do terreno e vai marcando pontos em todos os desvios, ou seja, curvas da cerca. Após isso, se obtém todas as coordenadas dos pontos e é possível saber a quantidade de hectares que o terreno tem e também o seu formato. A segunda etapa é quando passamos os dados do equipamento, no caso GPS, para o computador e utilizamos o programa Métrica Topo para fazer o croquis e mostrar ao responsável o proprietário do terreno. Após isso é feito a diferenciação e a diferenciação tu tem que diferenciar o que é mato, o que é campo aberto, o que é açude, o que é rio, com linhas de cores diferentes. E assim vai se obtendo o formato de cada uma dessas. O quarto passo é quando é recolhido os documentos pessoais do proprietário e também o número da matrícula ou registro em cartório. E por último, para finalizar, é feito o preenchimento de uma planilha eletrônica.
Essa planilha eletrônica fica disponível no site do CIGEF e que é enviado ao INCRA. E quando enviado ao INCRA, essa planilha eletrônica, ela passa por toda uma avaliação. Essa avaliação, se tudo estiver conforme os dados do IBGE, é feito um mapa e um memorial descritivo do terreno e digamos que o proprietário fica legalizado com a legislação ambiental. Aqui temos a imagem de um recibo de inscrição do imóvel rural, do CAR, ou planilha eletrônica. Temos também um recibo de inscrição do imóvel rural, continuação ali. E aqui, na segunda imagem, um dos documentos que precisa para iniciar o processo de planilha eletrônica. Ali embaixo tem uma imagem que eu tirei durante um levantamento para fazer o cadastro ambiental rural. Georreferenciamento. O georreferenciamento é um instrumento criado pelo INCRA para padronizar a identificação dos imóveis rurais. Ele foi criado em 28 de agosto de 2001 pela Lei nº 10.267. E ele é o registro e controle de imóveis rurais e tem total caracterização da área e glebas públicas. O georreferenciamento ele é feito com estação total ou RTK. No meu caso, foi feito com RTK por conta que ele é muito mais fácil tem uma fácil mobilidade e uma alta precisão. O georreferenciamento é de suma importância, pois sem ele o proprietário não consegue atualizar o cadastro da propriedade e ele serve também para deixar os limites as confrontações mais claras, evitando assim diversos conflitos por terra. O georreferenciamento é feito em 5 etapas, mas antes dessas 5 etapas é necessário fazer o pedido para fazer o georreferenciamento no site do CIGEF. Planejamento. O planejamento nada mais nada menos é a análise dos documentos e também tu planejar como que tu vai realizar o georreferenciamento. A demarcação é o reconhecimento do terreno e dos limites via Google Earth. A medição ocorre com o transporte das coordenadas dos marcos. O relatório é a descrição do trabalho feito e a realização dos produtos finais, ou seja, a realização do mapa, do memorial descritivo e também um requerimento de certificação. A certificação ela só ocorre quando tudo estiver de acordo com as normas do INCRA. E se tudo estiver de acordo, ele vai ser encaminhado ao registro de imóveis. Nessa foto aqui, temos o GPS RTK. Na primeira temos o Base, capturando dados. E na segunda imagem temos o Rover. Os dois são receptores GNSS. Aqui temos uma imagem eu marcando ponto em um dos desvios. E também temos a imagem de um marco. O marco é uma estrutura usada para sinalização e identificação de um ponto. Ele conta com as 4 primeiras letras ali, as 3 primeiras são do número o código do credenciado e a última letra significa o tipo de vértice que foi usado. Programas computacionais e sistemas. Sistema Global de Navegação por Satélite, GNSS. O GNSS foi criado em 1960, nos Estados Unidos, e ele é composto por uma constelação de 24 satélites, sendo que um receptor, em qualquer lugar do mundo, obtenha sinal de no mínimo 4 desses satélites. O primeiro desses satélites, ele serve para configurar o tempo sincronizar o tempo entre o satélite e o receptor, e os outros 3 são para calcular as coordenadas tridimensionais. E apenas 2 sistemas do GNSS são considerados de alcance global, o estadunidense Navistar e o russo GLONASS. Google Earth. O Google Earth foi lançado em 11 de junho de 2001 e ele é um modelo tridimensional da Terra, do globo terrestre. Ele apresenta diversas funções como permitir girar uma imagem, ter uma visão tridimensional de uma certa localidade, marcar de um ponto a outro a sua distância e entre outras funções. Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente, CINIMA.
O Cinema é uma plataforma de integração e compartilhamento de dados. E ele funciona com 3 tipos de eixo. O eixo 1, que é o desenvolvimento de ferramentas de acesso à informação. O eixo 2, que é a integração de bancos de dados e sistemas. E o eixo 3, que é o fortalecimento do processo de sistematização, análise e produção. Sistema de Gestão Fundiária, SIGEF. O SIGEF ele foi criado pelo INCRA e pelo MDA, e foi lançado em novembro de 2013. O SIGEF tem diversas funções, como recepção, validação, e ele também disponibiliza informações georreferenciadas de determinados imóveis rurais. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. Ele foi criado através do Decreto 1.110, de 9 de julho de 1970. Ele é uma autarquia federal com sede em Brasília, Distrito Federal, e tem por finalidade executar a reforma agrária, planejar e executar a colonização, entre outras finalidades. Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, CICIR. O Cadastro de Imóvel Rural, certificado, é um documento emitido pelo INCRA, e ele comprova a regularidade cadastral. E ele tem um valor de taxa bem variante. O valor da taxa dele depende bastante do tamanho da área. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O IBGE foi criado em 1871, mas se chamava Diretoria Geral de Estatística, DGE. E apenas em 1937 passou a se chamar IBGE. Como todos sabemos, é uma entidade de administração pública federal e é uma grande rede de pesquisas e disseminação. Métrica Topo. O Métrica Topo foi criado em 2016 e é um dos melhores, ou se não o melhor, software topográfico do Brasil. Ele contém muitos benefícios. Um desses benefícios é que o valor da renovação é muito mais baixo que o inicial. Ele também tem suporte 24 horas, tem videoaulas, cursos, tudo para o melhor aprendizado do usuário. E também tem diversas funcionalidades. O Métrica Topo, ele tem importação direta ao portal do SIGEF, nomeação e criação de pontos e vértices, e também tem importação de dados da estação total e GPS para este programa. Aqui temos uma foto do programa Métrica Topo em utilizamento, e também temos um vídeo que no final o professor Marcos vai disponibilizar esse vídeo. AutoCAD. O AutoCAD foi criado e comercializado pela Autodesk. É um software do tipo CAD, ou seja, projeto auxiliado por computador. O AutoCAD ele tem diversos recursos, como poder ver os objetos em 3D, ferramentas em 3D, entre outros recursos. Considerações finais. Eu acredito que eu gostei muito de fazer o estágio no Sindicato Rural. No começo até não achei que não iria gostar, mas a partir que eu fui pegando mais o jeito assim, eu gostei bastante e indico muito para quem quiser fazer nessa empresa. Queria agradecer a presença de todos, principalmente do professor Marcos por ter aceito ser o meu orientador. Queria agradecer também a banca, que é composta pela professora Eliette. E agora passa a palavra ao professor Marcos para ele disponibilizar o vídeo do Métrica Topo. Obrigado, João, pela apresentação. João, considerando que temos mais pessoas na sala, eu vou colocar o link de acesso ao vídeo no chat, tá? Então, o pessoal pode assistir esse vídeo e ele vai passar um pouquinho sobre o Métrica, tá? A professora eu já disponibilizei para ela um pouquinho antes, já considerando talvez a presença de maior quantidade de pessoas na sala, tá? Então, nesse primeiro momento, eu pergunto aos demais se tem alguma pergunta, algum questionamento para fazer para o João, entre seus colegas e participantes, enfim. Se tiverem, podem ficar bem à vontade. Não? Não havendo perguntas, eu passo as considerações para a professora Eliette.
Professor, eu acho que tem uma pergunta no chat agora. Ah, tá, desculpa, realmente. Gostaria de saber o preço médio de um georreferenciamento. João, contigo. Uhum. Bom, o georreferenciamento, o valor dele depende muito. Depende das características do terreno, depende do tamanho da área, depende se é muito longe da cidade. Tipo, até não cheguei a conversar muito de valores com ele, mas ele comentou esses dias comigo, o Luiz Paulo, que ele foi fazer um georreferenciamento bem longe da cidade e um terreno bem grande, era 200 hectares, e só mata um local de difícil acesso e foi cobrado de 12 mil reais nesse georreferenciamento. E depende muito, entra bastantes coisas no meio. Certo, perfeito, João. Alguém tem mais algum questionamento para fazer? Algum comentário? Não? Podemos passar então para a professora. Lembrando, se alguém tiver algum questionamento, também pode utilizar o chat. Eu, em algum momento, vou verificar. Olá, pessoal. Boa tarde a todos novamente. Eu gostaria muito de agradecer ao convite de participar da banca. A gente pôde observar, agradeço ao professor Marcos, ao João, eu pude observar o quão rico foi o seu estágio, né, João? O tamanho da aprendizagem, com certeza você teve a oportunidade de conhecer instrumentos, técnicas que muitas vezes não são possíveis, né? Durante o curso, mas o estágio está aí para mostrar a importância que é você ter os conhecimentos, você ter as bases para depois você aplicar. Tá? Então, eu gostaria de parabenizar. Também gostaria de antemão de fazer uma breve contextualização a respeito do seu relatório e da sua apresentação. Eu saliento que seu relatório está muito bem escrito, formatado, isso mostra, né, o trabalho, seu trabalho conjuntamente com o seu orientador. Parabéns pelo trabalho. É muito bom quando a gente tem em mãos um trabalho assim tão bem escrito e porque aí te permite você discutir mais a respeito do que você fez ao longo do estágio, né? A gente não fica se detendo em pormenores. Também gostaria de salientar a sua postura durante a apresentação, a organização dos seus slides. A gente pode ver, né, que durante toda a sua apresentação você mostrou um conhecimento a respeito do tema, do assunto que você estava ministrando, conversando a respeito. Isso mostra também a atenção, a pesquisa ao longo do estágio, a troca de informações, né, que a gente pode ver que, com certeza, ao longo de todo o teu estágio, muitas dúvidas devem ter surgido, porque é tudo muito novo, né, e eu lembro, e assim, ó, à medida que eu li seu relatório, eu anotei alguns pontos, e aí, à medida que você foi apresentando, claramente ficou esclarecidas as dúvidas, então, as minhas perguntas, elas são a título de curiosidade, tá? Gostaria muito já de deixar bem claro a importância da escrita de um bom relatório, isso fica também para os demais colegas. Você salientou ali, João, a importância do CAR, né? Uhum. E você teve a possibilidade, então, de conviver aí durante o seu período de estágio. Eu gostaria de saber como é que está a associação das propriedades rurais com relação ao CAR. Olha, O que você pôde observar? o CAR foi um dos menos que eu trabalhei assim. O meu estágio foi bem voltado mesmo ao georreferenciamento. O CAR foi bem poucas etapas assim. Certo. Mas você chegou a comentar com o seu orientador, chegou a comentar contigo a respeito das situações das propriedades, ou você não se ateve muito ao CAR? O CAR não foi muitos assim, era bem georreferenciamento, pois tipo assim, era um terreno e eram terrenos muito grandes para fazer o georreferenciamento. Então era Entendi. toda semana era georreferenciamento e era isso praticamente.
Ok. João, uma das coisas que ficou assim, que também, até mesmo para os colegas, podem surgir alguma dúvida, como que era a tua rotina, assim, durante o estágio? A rotina era muito puxada. Tinha vezes que nós começávamos a fazer o levantamento às 8 da manhã, parava uns 10 minutos para almoçar e parava de volta pelas 6h30, 7. Tinha dias que nós ia fazer a cavalo por conta do grande terreno, da grande quantidade de área, e também era bem puxado, assim. Certo. Fizemos várias medições a cavalo também. Qual dos equipamentos que você teve acesso e que você teve, assim, mais dificuldade para fazer os teus trabalhos? Eu acho que o que eu tive mais dificuldade foi aprender a mexer um pouco nos programas, no AutoCAD e no Metricator. Tanto que eu me recordo que na época da graduação, até o professor Marcos era meu colega também, quando a gente estava lá na quarta fase, tinha vários cursos de AutoCAD, né? Então, eu imagino o quanto deve ser difícil trabalhar com esses programas. Certo. João, qual seria a diferença entre a estação total e RTK? Olha, eu acho que a principal diferença é a precisão. Muito bem. O GPS RTK ele tem uma alta precisão, coisa de milímetros. Acho que é a precisão. Exatamente. E até é bem mais fácil de manusear por causa da mobilidade. A estação total e até o teodolito, esses aparelhos mais normais, assim, tu demora meia hora para instalar, para regular bem certinho. E o GPS RTK é coisa de 10 minutos, 5 minutos, tu tá com ele prontinho para fazer o levantamento. Né? O RTK é muito bem colocado, João. O RTK ele tem uma precisão que vai na casa de centímetros e a estação total vai na casa aí de milímetros, né? Então, a principal diferença dele está com relação à precisão mesmo. Tu falaste ali a respeito da certificação. Qual foi ou quais foram os principais problemas enfrentados para chegar até a certificação, que você pôde observar durante o estágio? Eu acho que o principal problema, eu acho que é na hora de fazer o mapa e memorial descritivo. Porque esses daí tu vai usar os programas, o AutoCAD e o Metricator. E acho que a principal dificuldade é isso. Tipo assim, a gente não tem um contato tão grande no curso com esses programas. E daí chega no estágio, tu tem que aprender e é bem complicado no início até a gente pegar o jeito. E o que você, hoje, com a visão que você tem, e sabendo também das limitações quanto a disponibilizar, né, a disponibilidade de programas e tudo mais. Sempre alguns são gratuitos, né? Estão disponíveis, como é o Metricator, tem até curso online ali, né? Então, o que você sugere, assim, para melhorar? Nos programas ou em si, assim? A questão do ensino, né? Para vocês chegarem, assim, um pouco mais alinhados, um pouco mais... Eu acho que tem que ter Eu acho que vai mais da parte do aluno, assim, ter o interesse em aprender. Ok. Buscar o conhecimento, assim, da parte dele. Tudo na vida, né, João? Quando você se propõe, por exemplo, a se aperfeiçoar em uma área, os professores, eles vão dar direcionamentos. Mas aí você vai buscar os caminhos para se aperfeiçoar, buscar cursos e tudo mais, né? Porque essa também é uma área que está em constante evolução, né? E que exige um aperfeiçoamento muito grande, constantemente. Porque o que acontece é que daqui a pouco, o ano que vem, vamos imaginar, um colega seu vai fazer estágio, já vai ter algumas modificações, a inserção de outros programas, né? Então, esse aperfeiçoamento é bem importante por parte do aluno também. Muito bem, gostei de sua pergunta. João,
Com relação à parte técnica, eu vi que está tudo muito bem descrito ali no seu relatório. Gostei também porque você dá uma visão geral, assim, até mesmo para uma pessoa que nunca teve contato com a área da topografia, ela consegue mais ou menos entender, né? Porque isso, a partir dos teus relatos ali, dá uma ideia, mas só vai ter noção mesmo quando for trabalhar na prática, né? E eu percebi que essa é uma área que você, não sei, posso estar enganada, mas que me pareceu que você tem afinidade. Você pretende seguir nessa área? Eu gostei bastante. No começo do estágio, assim, no primeiro dia que o Luiz Paulo falou que era mais de referenciamento, mais levantamento, essas coisas, mexer com GPS, eu pensei, acho que ia ser difícil, assim, que eu não ia gostar muito, mas depois que eu tive o primeiro contato com o GPS RTK, eu gostei demais de trabalhar. Eu acho que eu pretendo seguir nessa área, gostei muito de ter trabalhado com georreferenciamento, com CAR, pouco eu trabalhei, mas gostei. Que bom, João, que bom. E você fez a região que você fez o estágio, assim, pelo que você falou, a procura é bem grande, né? Então é um bom campo de trabalho também, né? Ótimo. João, o que você faria de diferente hoje se você fosse começar o seu estágio? Acho que se eu fosse começar o estágio, eu acho que tentaria procurar mais um pouco aprender mais um pouco sobre o cadastro ambiental rural. Essa foi uma parte que eu tive muito pouco contato e não domino bastante assim. Não tive tanto contato como o georreferenciamento. Mas isso é uma coisa que, se a gente analisar uma linha do tempo também, é algo relativamente novo, né? E que até os próprios profissionais, os produtores, eles estão meio que se adaptando ainda a essa nova situação, né? Então, assim, João, para finalizar, tá? Me fale a respeito, assim, ó, um passo a passo, se eu, por exemplo, eu sou formada, tenho habilitação para trabalhar com essa área, mas você sabe que muitas vezes a gente não tem esse domínio a respeito, né? Qual seria, assim, um passo a passo prático para quem deseja iniciar os trabalhos nessa área? Eu acho que primeiro é sempre bom, eu acho, tipo assim, começar ganhando uma experiência, tipo, ensinamentos de alguém que já trabalha nessa área. Tipo, ali com o Luiz Paulo, ele me passou um ótimo conhecimento. Eu acho que um passo bom assim seria buscar alguém que já conhece dessa área para ter alguns ensinamentos. Porque até eles que conhecem nessa área sempre tem alguma manhinha de, tipo assim, o georreferenciamento pode fazer de um jeito, ele já tem uma manhinha para ser mais fácil, faz outra. Porque hoje a gente tem os programas também, né? Que você consegue trabalhar e alguns deles são com um custo relativamente baixo. O professor Marcos chegou a fazer um curso também, né, professor, que visa também essa questão aí do georreferenciamento e os valores são baixos. Então, hoje no mercado você tem à disposição alguns, né, e como eu observei aqui, tem alguns até que são gratuitos, então, é como você falou, o próprio aluno também, de posse dessas informações, consegue fazer alguns cursos e se aperfeiçoar. Olha, João, eu gostaria de agradecer novamente por me convidar e fazer parte dessa banca. A gente sempre está aprendendo também com os nossos alunos, tá? Eu gostaria de agradecer novamente ao professor Marcos. Parabéns pelo trabalho de vocês, muito bom mesmo, tá? Agradeço, professora, pela apresentação, pelas suas considerações, elas foram muito pertinentes e também avaliaram o desempenho do João. Foi bom ver também o retorno dele com relação aos questionamentos e algumas respostas realmente, né, foram destacadas, né, essa parte do aluno realmente ir atrás, de se empenhar. Realmente o professor tem um papel muito de apresentar exemplificar um pouco das áreas, até porque o curso técnico em agropecuária ele é muito diversificado, né? E cabe ao aluno, dentro das suas afinidades, explorar.
E se você realmente gosta dessa parte de referenciamento, é uma área que ela exige muito qualificação profissional, de estar sempre buscando a mais, né? Porque hoje os softwares que têm saído a cada ano para auxiliar mais, ou mesmo dentro de um software novas versões que vêm apoiar o trabalho do dia a dia, e tudo isso faz diferença, né? O profissional que está lá na frente vai conseguindo fazer o trabalho de forma mais rápida, de melhor qualidade, com uma resolução melhor, entregando o produto, e tudo isso conta. Então, foi bem bacana assistir. Eu pergunto dos demais se tem alguma questão, algum comentário, senão nós vamos passar para a parte de avaliação, e essa parte de avaliação a gente faz, a gente pede licença sua, João, e dos demais também, a gente vai interromper a gravação daí, e daí posteriormente eu vou passar pelo menos essa nota inicial do relatório da banca. Lembrando que a tua nota final ela vai ser composta também do desempenho que você teve na empresa e também a tua autoavaliação. Nenhuma questão? Mais não tem nenhuma questão? Tranquilo. Então, eu agradeço a participação de todos, agradeço, João, pela tua apresentação, pela professora por ter se disponibilizado tempo, enfim, dedicação de ter participado desse momento da formação do João, e eu vou interromper a gravação e nós vamos seguir agora offline na parte da avaliação. Tá bom. Tudo de bom para vocês, um grande abraço.